Fala galera, mais um bate-papo aqui no Gripcast. Hoje eu estou tendo a honra de conversar com o professor Adalberto Torres, aqui em Cabo Frio, vulgo Beto para os mais íntimos. É isso aí. É uma honra estar aqui, professor. Obrigado por abrir o espaço, abrir sua academia. A academia que é a referência em Cabo Frio, pela sua postura, tá? Pela pessoa que você é. Converso com todos os professores, já conheci todos os professores aqui da região, com alunos seus, companheiros, amigos, e você é sempre referência de uma pessoa agradável, educada, um cara que recebe bem. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje, tá? Sou amigo de muitos alunos seus, eu não podia perder essa oportunidade, né? Estou visitando todo mundo, eu tinha que vir aqui, tinha que bater esse papo, mostrar um pouco da sua história para a galera. Muitos não são de Cabo Frio, graças a Deus o podcast hoje está crescendo, está indo para outros estados, tem amigos de fora do país, então a gente queria mostrar a tua história hoje. Tá bom? Eu que só tenho a agradecer pela oportunidade de estar participando. Agradeço aqui, muito. cara, que, seu podcast é sempre sucesso, né? Estamos fazendo com várias entrevistas com vários professores cascas grossas pra caramba, os caras são muito bravos. E hoje eu estou podendo participar aqui contigo, para mim é um prazer, né? E vou estar contando um pouquinho do meu trabalho, da minha história aqui pra galera. A honra é nossa. Isso aí. Te ter aqui com a gente. Obrigado. Então, mestre, veio da onde o Adalberto? Qual é a sua origem? Como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Como é que chegou aqui em Cabo Frio? Você é de Teresópolis, é um dos berços do jiu-jitsu no Brasil, né? Sim. O pessoal fala muito do Rio, da Zona Sul, da Barra, mas os próprios Gracies frequentavam Teresópolis e discindiram o jiu-jitsu em Teresópolis, né? Isso. Eles tinham uma casa lá no bairro do Alto, né? Que é o primeiro bairro soberbo ali chegando em Teresópolis. Eles tinham uma casa lá, um casarão lá, né? Onde eles treinavam, botavam a lona no gramado e a galera saía na mão lá. Então, acho que dali disseminou bastante o jiu-jitsu em Teresópolis. E aí acho que a partir dali começou realmente a crescer com uma visão que o jiu-jitsu poderia... Passou a fazer parte da cultura dali, né? Porque dali de Teresópolis eram grandes mestres como o Bita, que hoje está nos Emirados, Sonequinha, que é uma figura... Porra, aquele cara ali é fenomenal. Né? Diferente. Pô, encontrei com ele na FJJI agora há pouco tempo, tem um mês atrás a gente foi na Hélio Gracie, ele estava lá. Aí eu falei, porra, esse cara é muito brabo. Eu falo com meus alunos, vocês não conhecem, vocês são novos ainda. A gente que é mais das antigas, esses caras aí foram muito bravos. Entre outros, né? Pô, você conviveu com esses caras todos lá. Sim, mas boa. E da onde veio, assim? Como é que começou o jiu-jitsu? A origem do Adalberto, qual é a sua origem, de onde veio? Como é que foi? Então, na verdade, eu era do taekwondo, né? Aí eu trabalhava sou velho, né, cara? 46, e na minha época tinha a profissão, né? O trabalho de office boy, que hoje nem existe mais, agora fiz isso também. Então eu trabalhava de office boy, e o filho do meu patrão um dia virou pra mim e falou assim, pô, meu irmão, você tem que vir treinar jiu-jitsu comigo. Aí eu falei assim, pô, meu irmão, caraca, eu já vi o campeonato de jiu-jitsu, cara. Pô, então uma agarração de homem, né, cara? Que é uma loucura, isso pra mim não dá não, cara. Pô, eu não gostei daquilo. Pô, ele vivia me apurrinhando, eu falei assim, cara, um dia ele chegou, eu estava numa segunda-feira, estava com calor, um sol danado, ele falou assim, vamos lá treinar o jogo. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu nem kimono eu tenho, rapaz. Se eu tivesse kimono eu ia, mas joguei essa achando que no cara que não ia ter. Porra, meu irmão, pra que eu fui falar isso? Aí ele virou e falou assim, é? Então peraí, então hoje tu vai treinar, eu vou trazer o kimono agora. Ele foi em casa, pegou o kimono, tô te esperando na academia. Aí dali pra lá, eu conheci o cara que abriu a porta, né, e me mostrou o que o jiu-jitsu poderia me proporcionar, né, tanto na parte, né, intelectual como na parte financeira, né, a parte que é agregar famílias e conhecimentos, a fazer amigos. E o meu mestre, o Marcelo, pô, infelizmente, né, faleceu aí tem 2 anos, estava surfando lá em Abu Dhabi, lá teve um mal súbito, se afogou e acabou morrendo, né? Então eu tive a notícia, eu estava aqui, né, fiquei muito triste, né? Ele está até no quadrinho ali. E aí ele me mostrou, né, as possibilidades que o jiu-jitsu, cara, assim, para quem não conhece, nunca praticou, o jiu-jitsu conseguiu me mostrar uma coisa que eu não consegui ver nas outras artes marciais, não desmerecendo, mas eu vi a possibilidade, porque eu tinha 57 quilos, irmão, hoje até 80, mas eu tinha 57 quilos, então eu era magrinho, e eu conseguia, o jiu-jitsu me mostrou que eu poderia vencer um cara com muito mais peso do que eu. Eu falei assim, caramba,
Porque eu falei assim, como é que pode? Não é possível que isso pode ser verdade. E aí eu fui aprendendo, com 3 meses de jiu-jitsu, eu cheguei pro meu médico e falei assim, olha, eu nunca mais saio do jiu-jitsu. Eu me apaixonei por isso aqui e eu quero ser professor. Quero ser professor, porque meu sonho era virar professor. Meu sonho não era nem chegar na preta, meu sonho era virar professor. E se eu fosse chegar na preta, seria uma consequência. E aí ele falou assim, então tá bom, se é isso mesmo que você está me dizendo. Foi aí que eu comecei a me tornar, né, um braço direito dele, né, de começar, quando ele ia treinar para os mundiais, né, que ele ia para Gracie Muay Thai, né, que ele é faixa preta do Rolly e do Hulk. E ele falou assim, ó, quando eu atingi a faixa roxa, quando eu me graduei a faixa roxa, ele me deixava a academia comigo para ficar puxando os treinos para ele poder treinar para os mundiais, para o brasileiro. Então você é oriundo da Gracie Muay Thai? Gracie Muay Thai, sempre fui Gracie Muay Thai, né? Desde da branca até a roxa, né? E quando foi em 2003, né, eu me despedi do meu mestre momentaneamente, só para mudar de cidade, eu precisava respirar novos ares, eu gostei da cidade de Cabo Frio, não vim com o intuito de ser professor de jiu-jitsu aqui, né? Vim para poder expandir um pouco mais a parte minha de conhecimento e trabalho também. E aqui eu acho que eu teria uma oportunidade melhor. E aí, quando eu cheguei aqui em Cabo Frio em 2003, não conheci ninguém, vim para cá, minha família é toda de Teresópolis. Então, não tinha ninguém aqui. Então, fazer amigo aqui é difícil, não é fácil. A galera cabofriense ela é um pouco fechada, né? Já melhorou bastante. Já melhorou bastante. Mas quando eu cheguei aqui era complicado de fazer amizade. Cidade pequena, né? Interior. Aquele filho de ciclano, que é parente de sei quem. Isso, e ainda tinha um fator que hoje até algumas cidades aqui próximas, não vou falar nome de cidade, para nego não me bater na rua. A coisa do pescador, aquele cara matuto, cabeça fechada, desconfiado, né? Esse cara ali que tá vindo ali, conheço ele, falar com ele pra quê? Aquela coisa assim. E aí, aos poucos, fui fazendo amizades aqui, né? Aí eu já cheguei aqui em Cabo Frio, em 2003, de faixa roxa 4 graus. E aí, foi o Alessandro, que foi o cara que eu conheci, Alessandro, ele é policial até, policial militar. Ele me levou para dar um treino na academia do Mauro Bernard, foi o primeiro treino que eu dei aqui. Figuraça de Cabo Frio, o cara que... Lá no iniciozinho do Jiu-Jitsu Cabo Frio, acho que ele era um dos poucos faixas pretas em Cabo Frio, né? Se eu não me engano, era ele, o Betão, né? Que até faleceu, já vermelho e preta já. E tinha o Mendes também, né? Foi Mendes ali na Osaka. Isso aí. Essa época, então, quando eu cheguei aqui, ainda tava nesse... Aí tinha o Robinho também lá, né? Mas eu não cheguei no Robinho também, né? O Bernard, se eu não me engano, era ali em cima da... Não, era lá onde era o Santa Helena, ele estava dando aula ali, enfim, aí... Do lado da associação. Exatamente. E até tinha... Depois ele até foi para onde tinha aquele posto de gasolina na Porto Rocha. Sim. Entendeu? Ele estava dando aula ali em cima, cheguei a dar um treino com ele ali também. Faz tempo, hein, mestre? Pô, faz tempo, né? Não é mole não. São 20 e poucos anos aqui já na cidade, já me considero, né, cabofriense. Minha cidade natal é Teresópolis, mas... Aqui eu já me considero cabofriense. Fez família aqui? Fiz família casou aqui. Com a cabofriense? Casei com uma carioca da gema. Minha esposa Michele. Né? Hoje tenho 2 filhos, o João, que você já conhece. Graças a ele, o João, o Gabriel e o Cauã, eu estou me reaproximando de amigos de tempos atrás e estou tendo o prazer de conhecer pessoas igual a você. Porque como essa barreira do jiu-jitsu, né? De um pode treinar na academia do outro, não pode isso. Se você é da bandeira tal, não pode ser amigo de fulano. Era muito restrito. Como isso acabou, e o Gabriel, ele é muito comunicativo, graças ao jiu-jitsu, que nem sempre foi assim, né? Ele fez amizade com o seu filho e com o filho do Daniel. Daniel, meu amigo de infância, estudamos juntos. Eu assisti o seu podcast com ele. Aí você falando, não, porque a gente estudava, eu te olhava lá e, a gente... Então, assim, você ele era de 2 turmas abaixo. Ele era de 2 turmas abaixo, eu era amigo do primo dele. E ele queria andar contigo, ele estava naquela coisa, você viu quanto que ele já tinha. Anos depois eu comecei a treinar jiu-jitsu, descobri que ele era faixa preta, aí a referência para mim passou a ser ele. Né? Olha só como é que é a vida. Eu conheci o Daniel através, né, das nossas idas e vindas de competição. Eu lembro que tinha o mestre Barriga que dava aula lá no Tamoio, que era o mestre do Daniel. Né? Eu tive o prazer também de conhecer o Barriga também. Aluno do mestre Paulo Maurício, Paulo Maurício, exatamente, Paulo Maurício.
E aí, hoje, isso tudo, né? Como o João, como eu falei que você conhece, tem o Miguel também, que é o meu outro filho. Então, eles estão quebrando barreiras, né? A gente estava conversando com o Juliano, que é um aluno meu também, eu estava falando isso. Eles estão conseguindo fazer coisas que a galera lá atrás não conseguiu. Não conseguia. É aproximar bandeiras com igualdade, sem essa distinção que você é assim, A e que você é B. E hoje, por exemplo, lá na academia lá da gente, já teve seminários de pessoas de outras equipes. Foram lá. Isso lá atrás era inimaginável. E não podia. Não Tinha podia. que ser o cara da própria equipe para dar o seminário. Isso aí. Porque isso aí era impensável. E se soubesse que o cara ia dar seminário na academia da maneira diferente, era um estresse, era um... Enfim, inclusive vai ter um seminário aqui, né? Você está trazendo o Eric tá trazendo Muniz. o Eric Muniz aí, é o cara que tá o 01 aí do mundo, é o cara que tá a ser batido, que tá difícil de bater o ônibus. Pô, trazer um cara desse em Cabo Frio, Vinícius trouxe o João Miau, agora vem o Eric Muniz. Eu trouxe, a gente trouxe primeiro o Bombom, né? A gente trouxe o Bombom pra cá e fez o seminário aqui, e agora a gente tá trazendo o Eric Muniz. Pô, que maneiro. Um Bombom, um cara extraordinário. E agora a gente tá trazendo o Eric Muniz aí também, que é um cara que tá, meu irmão, na ponta dos cascos aí, o cara tá voando. Cabo Frio tá crescendo muito nisso, mês que vem não, esse mês também. Esse mês, lá no Ricardinho Vinícius, Vieira. Eu vou estar lá. Vai vir aí. Já então tá é lá. muito conhecimento para a região da gente. E assim, a galera daqui, ela não tinha esse, não digo esse feeling de participar de seminário. A galera ainda tá meio que engateando nessa parte. Ainda vejo que a galera ainda tem um pouco de barreira de, pô, seminário, né? O mestre já está lhe ensinando. E eu acho que não é por aí, eu acho que, como eu falo muito para os meus aqui, eu falo assim, cara, eu quero aprender muito, eu vou sugar tanto ele, que ele vai sair daqui fininho, cara, de tanto que eu vou puxar o conhecimento dele. Eu vou perguntar porque é importante para mim. Lógico. Então, eu quero mostrar isso para eles, que é importante o seminário. E galera, quem quiser saber mais sobre o seminário, tanto aqui da academia do professor Adalberto, do Eric Muniz, quanto do Ricardinho Vieira lá na Checkmate, entre em contato com os caras no Instagram, manda um direct, vocês vão ser bem recebidos. Lembrando que é um seminário importante, vaga limitada, então não fica esperando muito tempo não. É isso aí, galera. Tá? Demora não. Ricardinho Vieira, Eric Muniz, são caras que não vêm toda hora em Cabo Frio não. Aproveita. É isso aí. Mas e aí, mestre? Então, cheguei aqui, cara, cheguei aqui na cidade, então deu meu primeiro treino lá. Aí eu falei assim, pô, mestre, liguei pro mestre, falei, pô, mestre, tô tentando arranjar uma equipe aqui, né, mas eu tô tentando... É porque quando a gente vem de uma linha, né, que a gente já está acostumado com um professor, uma metodologia de aula, né, então a gente, né, quer se sentir mais próximo de casa, né, e eu me senti, para ligar para minha irmã, eu chorava, pô, vou voltar para cá, vou voltar para Teresópolis, porque assim, era difícil, né, aquela coisa, eu não conseguia me arranjar num local que eu conseguia me sentir bem, e aí, dentro disso, eu conheci o Biléu através de uma competição lá em Teresópolis, e eu estava passando por ele no banco, lá no Banco do Itaú, lá no centro, perto da Praça Porto Rocha, em frente ao Bradesco, ele falou, e aí, irmão, como é que você tá? Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, tá fazendo o quê? Eu falei, tô morando aí. Pô, tá morando, mas tu tá treinando jiu-jitsu? Eu falei, pô, aqui eu tô parado, porque eu cheguei aqui agora há pouco tempo, né, tem uns 3 meses que eu cheguei aqui, que ele, vamos treinar comigo lá então, pô, o Cid tá aqui, vou te apresentar o mestre. Foi onde eu conheci o Cid, que é um cara, pô, aquele cara extraordinário. Ele se tornou também uma referência para mim, pela pessoa que ele é, né? E o Cid é um cara caixa grossa pra caramba, hoje ele tá em Abu Dhabi aí. Eu vejo vídeo dele lá com o Bita, com outros caras. Tá no meio o Renzo tá sempre com ele lá. Tá no meio de muito cara que sabe muito. E se tá lá e tá no meio desses caras, não é um cara qualquer. Não é um cara qualquer. Com certeza. E eu tive o prazer de Abu Dhabi agora em novembro, né? Com o João para lutar o World Pro. E eu fiquei, né, 2 dias na casa dele, passei 2 dias na casa dele. E, cara, o cara é um pai, o cara é um paizão. Ele sente, eu sinto a falta dele e ele também sente a minha. Porque, né, a gente tem aquela proximidade. E o quanto que ele tá lá, mas ele tá preocupado comigo aqui também, porque ele me manda mensagem. Roberto, você tá bem? Disso, né, mestre? Pô, cara, a irmandade que o jiu-jitsu nos traz, cara. Pô, é um troço impressionante. A molecada de hoje, de repente, não tem a noção de como é que era antigamente. Eu falo isso porque eu tenho grandes amigos que eu fiz no jiu-jitsu, pessoas de outras realidades, de uma distância enorme, e hoje são como família. Sim. Vou dar o exemplo do Alan Finfou. O Alan Finfou foi um cara que eu conheci no Instagram. Sério? Por um acaso, ele estava no Rio. Aí tem a história maneira. Ele estava no Rio. Eu mandei uma mensagem para ele, convidando para ele dar um seminário aqui.
E aí eu falei com o Vinícius, não, que isso, chama esse cara para vir aqui. Mandei uma mensagem pro cara, ele me respondeu. Eu achei aquilo uma coisa do outro mundo. Porque a gente não está acostumado. Faixa roxa, um cara que está aqui em Cabo Frio, na cidade interior, mandava mensagem para um cara que tem uma história magnífica. Não tenho que falar desse cara como ser humano, né? Vide a passagem dele com o Tererê. O cara me respondeu, veio aqui, deu um seminário, virou meu amigo, sabe? Eu virei amigo da família do cara. Gabriel compete, ele manda mensagem, aí, como é que o Gabriel foi? Como é que tá? Então o jiu-jitsu ainda tem essa irmandade. Conheci uma galera agora nos Estados Unidos, no PAN, os caras me mandam mensagem, como é que você tá, como é que não tá? Vi a luta do Gabriel, fala para ele corrigir isso, manda ele para cá, manda ele passar um tempo aqui. Então o jiu-jitsu ainda tem isso. Eu acho que é muito dessa proximidade que a gente tem, né, essa troca de energia. E aí, como o Vinícius mesmo falou no outro episódio, você está com sua vida na mão do cara. Isso te traz uma ligação que ela se externa para fora do tatame, né? É exatamente isso. O jiu-jitsu quando a gente está treinando com um aluno e o cara chega aqui, ele sente uma atmosfera diferente de qualquer outro esporte. Porque você imagina, né, eu estou com um golpe encaixado em você, onde eu posso matar você a qualquer hora, se fosse o caso. Sim. E ali o cara bate, ele desiste, você solta, começa e está tudo bem e vamos de novo. Não, e você acaba a luta, E aí, você agradece o cara do ensinamento. abraça, meu irmão, dá um beijo e vamos embora, meu irmão. E aí, tá tudo bem, vamos pro próximo, e você vai vendo que aquilo ali vai criando uma ligação com todos que estão treinando. Não é com A e só com B, é com todos que estão treinando, é com todo mundo. E você vai criando essa irmandade de você estar preocupado. Pô, cara, machucou? Pô, caramba, que é esporte de contato. Sim. Mas você está preocupado porque o cara vai trabalhar amanhã. E sabe o que eu acho mais engraçado, mestre? A gente acaba se tornando referência para outras pessoas e nem sabe. Um grande exemplo é um aluno seu, o Fred, né? Chega aqui e vê o cara com a deficiência, treinando duro com todo mundo, não tem tempo ruim para ele, não escolhe treino, né? Mão de alicate, tem uma só e a pressão de torquês. Pô, meu irmão, eu fui treinar com ele ontem. Porra, ele segurando meu braço aqui, eu falei assim, pelo amor de Deus, cara. Não, e os caras acham que ele está em desvantagem, né? Não. Quem está em desvantagem é a gente, quem tem uma pegada menos. Uma pegada menos. Aí eu falo assim, não, eu só quero pegar, cadê a outra? Eu vou poder segurar e não tem. Então ele faz o movimento. E o que eu acho mais impressionante nele é a capacidade que ele tem de aceitação, transforma aquilo numa motivação, que aquilo volta tudo pro treino dele. Então ele treina, ele não tem esse problema de você falar assim, pô, o cara tá com uma deficiência, tá com o braço ali, tá sem o braço. Sabe o que é mais engraçado? E ele fica amarradão, que não é mesmo, cara, pelo menos eu não bato palma pra ninguém. Eu conheci o Fred pequeno, né? Sim. A avó dele frequentava a mesma igreja que a minha avó, que a minha mãe. As duas frequentavam a mesma igreja. Conheci os pais dele, a Ivana e o Ricardo. Figuraços os dois. Ivana é uma figura, assim, ímpar. E eu conheci o Fred antes do acidente, né? Convivi com ele, com as irmãs. Infelizmente, ele perdeu a irmã também. Uma família que tem uma história de batalha muito grande. Mas o mais engraçado, sabe o que é? Eu nunca vi esse moleque reclamar. Não reclama de nada. Eu nunca vi ele falar assim, porque eu tenho deficiência. Porque para mim é mais difícil. Logo assim que aconteceu o acidente, eu frequentava muito a casa deles, porque o padrinho do meu filho é casado com a menina que é praticamente irmã dele. É filha de criação da Ivana e do Ricardo. E ele é padrinho do meu filho. Inclusive, agradecer a ajuda que ele tem dado. Felipe, você é nota 1000, irmão. É o dono da Chex, é uma loja de videogame, está patrocinando meu filho, está apoiando meu filho. Então, comecei a frequentar a casa, logo assim após o acidente. Eu não vi esse moleque reclamar de nada. Chegava rindo, brincando, sempre onde ele chega uma alegria. Aí tu para aqui, quantos alunos seus não olham pro Fred e falam, porra, eu não queria vir porque eu estou gripado. Eu não queria vir porque eu estou dorzinho nas costas. Vou te falar o que ele reclama muito. É que às vezes a galera está encostada, tudo nova aí, mais nova do que a gente aí, está encostado cansado. E não quer treinar. Aí ele fala assim, pô, meu, aqui eu tô com o braço só, irmão. Eu tô doido para treinar, mas vocês estão tudo encostados. É isso. Então você vê, muitas das vezes a gente reclama, eu falo que a gente reclama de barriga cheia, eu não tenho o hábito de reclamar não, né? Mas às vezes no pensamento a gente fala assim, porra, cara, tô cansado. Irmão, o cara tá ali todo dia, não reclama de nada, tá sempre sorrindo, entendeu? Eu nunca vi ele chegar aqui de mau humor. Eu nunca vi esse cara de mau humor, nenhuma vez na minha vida. Então,
Então você entende que ele tem uma personalidade muito forte e ele tem o que seria para muitos o fim, ele transformou aquilo numa motivação para ele poder viver, Sim. cara. E ele vive muito bem, cara. Com aquilo é muito bem resolvido. Isso internamente, entende? Tinha todos os motivos do mundo para se vitimizar, Sim, para se derrubar, para se excluir. Não. Pra Muito se pelo encostar contrário. naquilo, Muito né? pelo contrário. A gente que não tem esse problema que ele tem, a gente fica constrangido porque ele está ali mostrando para você o exemplo. Na minha vida hoje, eu falo para você com propriedade. A maior motivação hoje para mim, o maior exemplo para mim hoje é meu filho. Né? Eu comecei o jiu-jitsu por causa dele, né, lá atrás, que eu queria que ele fizesse um esporte ao qual ele tivesse autoestima, autoconfiança. Hoje, quem me arrasta para treinar é ele. Sabe? Às vezes eu tô assim, não, tô cansado pra cacete. Pô, o trabalho foi difícil. Deixa eu Verão é uma guerra. Uma guerra. Aí eu falo, hoje eu não vou. Não, pai, vamos treinar. Vamos treinar. Ele já separa o kimono, eu chego do trabalho, ele tá com o kimono tudo separado. Eu vou. Ou seja, ele se tornou Ele, a sua exatamente. inspiração. Hoje é minha referência. A sua referência. Entendeu? Então, o jiu-jitsu tem muito disso. A gente vira referência, os papéis se invertem, muitas vezes, e a gente nem percebe. Eu tenho certeza que tem algum aluno seu que você olha assim, não só o Fred, fala assim, pô, esse garoto aí, pô, eu vou lá, esse garoto é motivado, e às vezes eu tô meio desanimado para dar aula, mas, pô, fulano tá ali naquele gás, te dá um gás a mais, né? Sim, claro. Então, o Muita jiu-jitsu coisa ainda tem isso. E às vezes, né, eu chego aqui, né, você sabe que hoje, né, tá se evoluindo demais para esse tipo de pessoas que treinam jiu-jitsu. Muita gente com autismo, muita gente com TDAH, né, e eu tenho trabalhado muito com crianças nesse aspecto, mas eu tenho adultos aqui também que são, e ele tá aqui, meu irmão, vem para cá e treina, e tu fala assim, cara, ele tá ali amarradão, eu tô aqui, vambora, vamos treinar. Aquilo ali vai te dando um gás para você poder estar aqui todo dia. Então, quando eu acordo 5 horas da manhã para poder estar aqui, que a minha primeira turma é 6, eu falo assim, não levanto, nunca levantei reclamando. Falei, vambora que a galera tá lá me esperando. É isso aí. Vambora que a galera tá lá me Não, esperando. e você é a ferramenta de transformação deles, né? Eu falo em todo podcast isso, às vezes eu vejo e fico assim, tô repetitivo, mas não tem outra frase para usar. O jiu-jitsu transforma, é uma ferramenta de transformação, né? Então, às vezes você é referência e se você, como líder deles, você está desmotivado, quantas pessoas você deixa de salvar, quantas pessoas você deixa de mudar a vida, né, mestre? E aí, pegando um gancho nessa coisa da criança, de dar aula para criança, o que você acha assim, de importante que o jiu-jitsu traz para a formação dessas crianças, né? Porque, assim, tem países hoje que é obrigatória a matéria da escola, o jiu-jitsu, né? Tem em Cabo Frio, começou um projeto novo agora, o Josias está correndo atrás disso, ele e o vice-prefeito, para que tenha jiu-jitsu nas escolas, né? Arraial colocou agora. Arraial tem, colocou, Arraial já tem. Tem outros lugares que tem. E o que você acha assim, o que o jiu-jitsu agrega, o que ele traz de importante para a formação dessas crianças? Quais valores, o que ele vai ser de importante? Porque falar, a gente que pratica o jiu-jitsu, a gente que está nesse meio, é muito fácil a gente falar e parece que a gente está puxando sardinha para o nosso lado, sim, né? claro. Só que tem relatos de mudança, entre outras coisas. O que você acha que isso vai agregar no ensino? Primeiro que desse assunto que a gente está falando agora sobre jiu-jitsu na escola, para mim é um sonho, tá? Porque se eu consigo transformar, né, com a quantidade de alunos que eu tenho aqui, eu consigo transformar as crianças um pouquinho, eu imagino o que a gente não pode fazer em todas as escolas, se você botar um bom profissional capacitado ali, né? Imagina o que a gente pode mudar o mundo, o Brasil, com uma ferramenta tão boa que é o jiu-jitsu. Então, assim, é um sonho. Primeiro é um sonho de ter o jiu-jitsu nas escolas, né? Em relação à mudança, a gente agrega muito valor, né, na vida de cada criança, né? A gente começa com a parte disciplinar, né, que às vezes tem pai que chega aqui para mim e fala, poxa, meu filho está muito disciplinado, poxa, eu queria que ele... Eu falei assim, olha, educar eu não vou, né, porque a educação a gente vem de casa, né, mas o jiu-jitsu ele consegue aplicar coisas que em nenhum outro lugar, na escola não vai conseguir, mas que o jiu-jitsu vai conseguir. Eu vi uma cena aqui, 1 semana, 2 semanas atrás, eu trouxe o Gabriel para treinar com seu filho aqui, a convite do filho do Daniel.
E aí nós chegamos aqui, eu fiquei sentado lá fora, que eu estou com o joelho machucado. O Daniel pisou naquele tapete vermelho ali. Lembrando, o Daniel não é o professor dessa academia, o Daniel não é dessa equipe, o Daniel é amigo do Adalberto, começaram a treinar juntos, aqui em Cabo Frio treinaram juntos e são amigos. Os filhos deles treinam junto, ele vem treinar aqui, enfim. Quando o Daniel pisou naquele tapete vermelho ali, todos os seus alunos levantaram, ficaram perfilados para cumprimentar o Daniel. Isso é uma coisa que eu preguei lá atrás. É uma postura com faixa preta que muitas vezes eu não vi no quartel. Eu sou militar. Eu falei isso com ele. Eu achei isso de um respeito absurdo. E isso, em alguns locais, eles se perderam. Você foi se deixando-se para trás, né? E eu acho que é valor que você está agregando, porque você é faixa preta, eu sou faixa preta, a gente sabe o que a gente ralou para conseguir chegar até lá. Então, assim, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, reverenciar aquele que está entrando ali, que é o faixa preta, porque o respeito que ele está tendo, né, dele ter chegado um faixa preta no nosso tatame e a gente continuar treinando como se fosse qualquer um que chegou ali, como se fosse qualquer pessoa na rua. Poxa, eu acho que não, acho que tem que ser diferente, acho que tem que ser valorizado, porque é muita luta para a gente chegar na faixa preta. Só a gente que chegou sabe como é que é. Sim. Com lesão, com trabalho, com esposa, com filho, com tudo. E se manter treinando, Se manter treinando é difícil, entende? Então, a gente querendo ou não, a gente agrega. Então, o Daniel, né, eu tive o prazer de dar aula para os alunos dele lá na acho que é Corpus, não, acho que é Corpus. Era lá Corpus, lá no... Corpo e Ação? Acho que era Corpo e Ação, onde é a Praia Center hoje. Lá na Praia do Forte. Isso, na Praia do Forte, Rua do Bombeiro ali. Isso, então, no shopping. No shopping daquela galeriazinha. Aí eu dei aula ali, pô, a gente criou uma liga muito boa e hoje ele vem aqui e eu vou lá, cara, é assim, é um respeito muito mútuo, sabe? Tanto ele comigo e eu com ele e os meus alunos eu falo isso, gente, o faixa apresentou, cara, a gente tem que parar o que está fazendo, irmão. Vamos lá cumprimentar. E isso passa para as crianças, né? E isso é onde a gente agrega, como eu falo para você, isso a gente agrega. Porque se a gente pode fazer isso com faixa preta, por que a gente não pode fazer com o nosso pai, com a nossa mãe, Sim. com os nossos avós, que são pessoas que dedicaram a vida deles para poder a gente sobreviver? Isso aí. Entende? Então, na escola, o jiu-jitsu ia ser uma ferramenta muito valiosa, tanto não é só para os pais, não, para a escola em si. Acho que para a sociedade mesmo. A sociedade, no geral, ela ia ganhar muito se as escolas, imagina, uma escola hoje, ela tem, assim, chutando por baixo, ela tem no mínimo 500 alunos, uma escola da rede pública. Sim. Ela tem no mínimo 500 alunos aí. Só se for uma escola bem pequenininha, mas não me recordo, tem uma escola tão pequena que não tenha menos de 500 alunos. Ah, mas nem todos vão participar, mas entende que a massa contagia. É multiplicador. Entende? A massa contagia. Então, se a gente consegue ver mudança numa criança e o pai percebe, o pai do lado percebe, ele fala assim, o que está acontecendo? Que teu filho está, né, tá posturado, está tão educado, poxa, ele respeita, ele te escuta, pô, teu filho, pô, queria saber o que seu filho, não, meu filho está praticando jiu-jitsu. Ah, mas lá ele educa? Não, cara, lá ele vai aprender o esporte na essência. Respeitar o seu professor, respeitar as pessoas mais graduadas, entender como é que funciona a hierarquia. O jiu-jitsu aprende tudo isso dentro do tatame. Sim. E isso ele leva para fora, porque dentro da sala de aula, a parte de hierarquia, quem é o mais graduado? É o professor que está lá na frente, Sim. Ensinando quanto que é 2 mais 2. É isso aí. E isso dá uma segurança para os professores, que eu falo isso, porque eu sou professor de arte marcial, não, professor de jiu-jitsu, mas eu vejo quanto que os professores da rede pública também sofrem, né? Porque pegam crianças que não respeitam o professor, dá cadeirada, taca apagador. Às vezes, isso é absurdo, às vezes não é culpa nem delas, né? Não é. Às A vezes, vida que elas... É a vida, a realidade que eles vivem. Eles vivem, não entende? tem bons exemplos, não tem referências. Às vezes não tem a referência, não tem o bom exemplo, às vezes até mesmo dentro de casa. Sim. E isso ele leva para onde? Eu aprendi na rua. Sim. A lei do mais forte. A realidade deles. É a lei da selva. Não, eu quero ser o rei. E aqui ele entende que nem sempre o mais forte vence, né? Não sei, sempre o mais forte vence. E o jiu-jitsu ensina isso muito bem. O jiu-jitsu ensina isso. Às vezes chega um aluno novo, o pai falou, não aceita perder, não gosta, não sei o quê, não gosta. Falei, então se prepara que o seu filho vai se frustrar muito aqui.
Se ele aguentar passar por isso, você pode ter certeza que você vai ter bons resultados. Não, e isso aí é constante. Eu comecei a treinar jiu-jitsu depois dos 30 anos, por causa do meu filho, só que eu trabalhava no Rio e eu morava aqui. Então É mais ia difícil. e voltava todo dia. Então eu chegava, lanchava e ia treinar. Quando você começa a aprender, que você começa a ficar vaidoso, aí tu começa a apanhar de novo. É, Eu entrava no carro de madrugada para ir para o Rio, eu falava assim, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não vou para aquele lugar mais. Chegava em casa e falava assim, quer saber? Eu vou lá. E aí você acaba aprendendo valores do tipo resiliência, resiliência humildade. demais. Porque, querendo ou não, você vai apanhar todo dia. Você vai apanhar na branca, na azul, na preta, na marrom. Você vai apanhar. Na roxa. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem faixa que não apanha. Não tem. Não tem E faixa. é ensinamento. Então você está aprendendo todo dia o jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu ele ensina você a ser um cidadão melhor. Sim. Porque você passa a ter humildade, você passa a ter uma resiliência, você passa a entender que uma pessoa menor, mais fraca, ou de uma condição social pior que a sua, ou cultural, ela pode ser superior a você. Sim, e você tem que entender também, ter a cabeça boa para você entender que isso pode acontecer. Sim. Que às vezes, poxa, dentro do tatame, como eu falei, eu acho não, né? Eu tenho a certeza que todo mundo é igual. Não tem, mas eu sou juiz, eu sou padeiro, eu sou carpinteiro, eu sou motorista, Aqui todo mundo é faixa branca, todo mundo é faixa azul, todo mundo é faixa roxa. É isso aí. E não importa se o juiz vai ser finalizado pelo padeiro, pelo carpinteiro, porque isso não tem nada a ver com a sua classe social lá fora. Sim. Porque aqui dentro são todas iguais. Isso. E outra coisa, né, mestre? Ninguém sabe tanto que não pode aprender. Exato. E sabe tão pouco que não possa ensinar. A gente aprende todo dia, às vezes, uma posição que o faixa branca ou que o faixa azul entendeu de uma maneira diferente, tem um ajuste diferente. Você fala, pô, isso aí eu não tinha pensado. Os faixa marrom aqui ri quando eu falo assim, cara, eu aprendo com os faixa branca me ensinam um monte de coisa, só que vocês não percebem. Aí eles começam a pô, faixa branca não tem nada para ensinar. Ensina, é que vocês não param para ver. Para assistir o que ele está fazendo ali. É, porque às vezes eles fazem alguma coisa que às vezes encaixa no teu jogo, tu fala assim, por que ele fez aquilo ali? Que você fica olhando e você não entende. Fala assim, peraí, vem cá, faz ele de novo. Aí ele vai lá e faz. Pô, de onde tu tirou esse? Não sei. Foi instintivo. Instintivo. E que funciona. É isso aí. Entende? Pô, ninguém ensinou para ele, mas é instintivo. Funcionou, vai cair bem para você e você vai. Eu falo assim, caramba, tô aprendendo uma lição. Porra, eu como preto aprendendo como branca. E eu falo isso para algumas pessoas, vão rir. Mas não, cara, eu falo que eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com faixa branca, aprendo com faixa azul, com faixa roxa, eu aprendo com todo mundo. E se aplica na vida, né? E aplica na vida. É interessante o quanto que o jiu-jitsu, ele agrega, né, aqui dentro, mas tu carrega muita coisa daqui de dentro lá para fora. Com certeza. Eu falo que o jiu-jitsu me salvou da minha timidez. Eu era um cara muito tímido. Eu não conseguia apresentar um trabalho na sala de aula aqui na frente, de tanta timidez. Um belo dia, meu mestre falou assim, olha, como é que tu quer ser professor? Para ser professor, você tem que verbalizar, cara. Você tem que falar. Se você tiver vergonha de falar, mas a gente, quando é branca, quando a gente é azul, a gente ainda está naquela segurança. Será que eu sei mesmo? Será que eu ainda... Eu vou falar para você que, às vezes, na preta, a gente fica inseguro, pô. Assim, caramba, será que está certo? Pode ficar, às vezes você cai se perguntando se aquilo ali que tu está falando ou o que você está fazendo é certo. Até porque o esporte evoluiu muito, né? Evoluiu muito. E eu falo que hoje o jiu-jitsu não tem certo e errado, cara. Tem aquele jeito que você faz que cabe para você. Sim. Porque a sua mobilidade é diferente da minha, o seu biotipo é diferente do meu. Então, assim, pô, mas se eu segurar aqui, ó, aqui é melhor. Eu falo assim, pô, não, mas eu gosto mais aqui, ó, porque aqui eu me sinto bem. E tá tudo bem, a posição vai funcionar para ele muito bem. É isso aí. Então, iguala muito, sabe? Iguala demais. Então, toda vez que a gente se pega nesse lugar de aprendizado, de entender que o outro pode te ensinar, pô, isso é maravilhoso. Com certeza. Eu voltando a esse gancho da escola, que eu falo que se o jiu-jitsu fosse matéria escolar, a gente ia arrebentar. A gente ia arrebentar porque a gente ia transformar a sociedade de uma tal forma que as pessoas iam entender
como que o jiu-jitsu é uma ferramenta importante na vida da criança. Quanta gente é tirada da rua, mestre? Quanta gente é tirada da droga, né? Muita gente que... Porque assim, a gente quando está com a cabeça vazia, né, a gente pensa besteira, né? É o famoso ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Mas a gente pensa que nós somos seres humanos, estamos passivos de erro. Então, quando a minha mente está ocupada, eu falo muito isso. Cara, você está com problema? Ocupa a tua mente. Uma coisa bem legal que eu falo para os meus alunos aqui, que eles chegam com a cabeça muito mal, por você lidar com eles todo dia, você sabe, né, quando o cara não está legal, né? Então você olha ali, fala assim, ó, quando tu bota teu chinelo ali fora e cumprimenta também, e você entra, você não lembra nem da conta de luz que tu tem para pagar. Porque aqui dentro você fica tão focado, tão, assim, atento a tudo aquilo que o professor está falando, que você não lembra que você está com a tua conta de luz atrasada, que você está com um problema com a sua esposa em casa, você está com um problema no trabalho, você está devendo ciclano, você está devendo fulano. Então, o jiu-jitsu é uma ferramenta muito boa. É como você falou, né? A gente quando fica falando do jiu-jitsu, parece que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado. Mas a gente sabe o que a gente pode mudar. Né? Eu tenho pais que me agradecem hoje, muito. Falam assim, caramba, cara, eles fazem de tudo. Pô, mas se eu preciso de alguma coisa, cara, porque isso mudou a vida do meu filho. E eu, tipo assim... Na minha cabeça eu não falo assim, não fiz nada, né? Tipo assim, não fiz nada, o cara tá ali, eu só tô dando uma aula. Mas como que eu vi mudanças em adultos aqui, né, adolescentes, que eu falo assim, caramba, depois de um tempo eu vejo como que aquela pessoa mudou. Tanto no adulto, quanto no adolescente, quanto na criança. Lá a gente tem exemplo, tem um faixa branca lá, o Zé. Ele tinha muito problema com dependência química, né? Sim. Muito problema. Ficou internado várias vezes. E hoje é outra pessoa. Olha só. Outra pessoa. E ele mesmo fala. Ele fala, cara, isso aqui salvou minha vida. Às vezes a gente fala assim, a pessoa fala, faixa branca. Cara, o cara mudou. Porque ele ocupou a cabeça dele, o tempo dele, com uma arte marcial, uma atividade física. E ele se cercou de pessoas... que estava com o mesmo propósito. Mesmo propósito, objetivo totalmente diferente daquele que ele tinha. Exato. Né? Então, é uma ferramenta, o jiu-jitsu ele é mágico, ele é infinito. Tanto tecnicamente se falando, realmente, quanto os benefícios que ele pode trazer para a vida da gente. Né? Muitos benefícios. A gente fala, né, mas o jiu-jitsu, a gente sente uma dor aqui, sente uma dor ali. Cara, mas os benefícios são muito maiores do que as dores. Muito maiores. São muito maiores que as dores, porque... você, por exemplo, hoje eu só vivo do jiu-jitsu, né? Então, falando da parte financeira, o jiu-jitsu me abriu uma porta, lá atrás, quando eu comecei em 99, 98, 99, que eu poderia viver do jiu-jitsu. Mas que isso é muito difícil hoje. Sim. Ainda mais aqui no Brasil, por ter tantas faixas pretas, mas as pessoas ainda não entenderem, algumas pessoas ainda não entenderem, que o jiu-jitsu é um trabalho. Para quem quer viver daquilo ali, tem que se tornar um trabalho. E que é um trabalho sério. Que não é só um esporte, um hobby. Para mim, isso aqui é meu trabalho. Sim. Entende? Então, muitas pessoas olham para mim, ou para o jiu-jitsu, acham, não, aquilo é só um hobby, aquilo não muda nada. Mas quando a pessoa entra, a pessoa vê que aquilo ali pode mudar. E eu falo isso muito para os meus alunos que são mais novos, né, que estão atingindo 20 e poucos anos, eu falo assim, olha, se você quiser isso para a sua vida, você tem que fazer acontecer. Porque parado, ninguém vai bater na tua porta e falar assim, ó, vamos lá para os Estados Unidos, vamos dar aula lá. Você tem que meter a cara, estudar. Estudar jiu-jitsu, estudar inglês. Estudar o inglês, porque é importante. Sim. Porque você achando que alguém vai agarrar na tua mão e vai falar assim, eu te levo comigo. Ninguém vai fazer isso, cara. Não, acho que não. Se você não correr atrás e batalhar para isso ali acontecer, você não vai conseguir fazer. Então, a sorte ela só bate na porta de quem está preparado. Quem está preparado. É isso aí. Porque muitas das vezes o cara, a sorte bateu e o cara não estava preparado e a sorte foi embora. E talvez aquilo ali não vai voltar nunca mais na vida dele. Nunca mais. Passou uma vez só. Passou só uma vez. E aí você fala assim, aí o pior arrependimento é aquele que você não conseguiu cumprir. Você não conseguiu, caramba, eu poderia ter feito, eu poderia ter pegado, eu poderia ter realizado e não fiz. E aquilo ali nunca mais vai voltar. Isso é ruim, entendeu? Esse arrependimento, porque esse aí vai lá dentro, né, cara? Vai lá, você fala assim, esse aí eu dei mole. Então, mestre, é um prazer estar aqui, tá? Obrigado por esse espaço. Você é um cara que está aqui em Cabo Frio
no começo do jiu-jitsu lá atrás, nem tanto no começo, mas assim, quando o jiu-jitsu começou a se popularizar na nossa cidade, né? Você chegou aqui, você viveu aí momentos na nossa cidade que o jiu-jitsu não tinha tanta importância, mas tinha muitos bons atletas. Tinha, pô, aí eu peguei a galera aí, o Leandro, né, o Leandro essa, porra, aquele ali é Porque, brabíssimo cara, também. além de brabo como atleta, como ser humano, é absurdo. É absurdo, cara. Então, assim, eu peguei uma turma muito boa, né, a galera que gostava realmente de jiu-jitsu, mas é como a gente estava falando no início, que é um jiu-jitsu diferente, porque é um jiu-jitsu, meu mano, pra gente sair na mão, né? Hoje nós temos o nosso jiu-jitsu, o jiu-jitsu que a gente está praticando hoje é o jiu-jitsu esportivo, mas nós temos o nosso jiu-jitsu executivo. É para aquele cara que quer chegar aqui, né? Quer dar um treininho, não quer competir, e ele quer chegar aqui, desestressar. Eu falo que a maioria dos meus alunos, 90% dos meus alunos, né, fora das crianças, eles não são competidores, se bobear, 95%. Eu falo competidor é aquele cara que luta, bem dizer, quase todo final de semana, né? Então, eu não tenho esses alunos. São os caras que gostam de estar aqui, vem, a academia fica cheia, mas a galera gosta de estar aqui. Tá aqui. Entendeu? Então, a gente consegue ver a mudança, uma discrepância muito grande do jiu-jitsu lá de trás para o de agora. Né? A gente entender que o jiu-jitsu se tornou para todos de verdade. Amplo. Porque, antigamente, um cara que queria só dar um treininho, ele não podia ir na academia. Jiu-jitsu, não. O cara que só queria ali, pô, eu quero só aprender o jiu-jitsu. Ia lá, nego, ia baixar a porrada nele. Ia falar, se você fosse de outra arte marcial, piorou. Então piorou. Então, eu tenho um aluno, eu chamo Benhur, né? Ele é faixa preta do Karatê. Ele passou por 3 professores no Rio, né? E... É um que é médico? Isso. Já treinei com ele. Isso, ele mesmo. E aí ele falava assim pra mim, me contando, ele falou assim, pô, passei por 3 professores, meu irmão. Eu falava que era do Karatê. Porra, nego me batia pra caramba, cara. Porra. E quando eu cheguei em Cabo Frio, né, ele pesquisando na internet, né, apareceu o nome do Renatinho, né, e apareceu o nome do Robinho, apareceu o meu nome e tal. Ele foi e me ligou. Eu vou ligar pra esse aqui. Aí me ligou, aí minha esposa que atendeu, e eu tava dando aula, aí ela falou assim, peraí rapidinho, que eu vou poder falar com a Adalberto, aí minha esposa, tá bom, peraí que eu vou chamar ele, que ele tá dando aula, aí ela falou assim, não, pelo amor, aí na cabeça, nenhum professor para de dar aula para atender telefone. Aí eu falei assim, não, peraí que meu esposo vai te atender. Que não, ele tá dando aula, não. Eu falei, não, peraí que ele vai te atender. Aí eu peguei o telefone, eu tava dando aula na minha primeira academia que eu montei mesmo, assim, né, na casa de festa lá no Portinho, lá na Rua Ágata, e aí eu fui atender ele, eu falei, pois não, aí ele falou assim, aqui é o Benhur, né, cara, pô, tu não precisava ter parado a tua aula para poder atender. Eu falei, não, mas pode falar, meu amigo, o que eu posso te ajudar? Não, eu tô vindo do Rio agora, queria treinar. Aí eu falei assim, meu amigo, eu só apareci aqui, passei o endereço dele, meu endereço de lá, passei para ele veio, hoje está comigo até hoje, virou faixa preta, desde a branca, aí ele me conta, ele fala assim, caraca, meu irmão, eu fiquei contigo só porque tu me atendeu o telefone, porque ninguém faz isso, meu irmão, o cara para uma aula para atender, eu achei aquilo ali incrível, e pô, você me atendeu super bem. Então você vê, né, sem querer, eu fiz um movimento que o cara hoje virou um faixa preta nisso. Então é isso, mestre, te agradecer, obrigado pelo espaço, obrigado por parar um pouco do seu tempo, você estava dando aula de judô para criançada, acabou a aula, você está aqui, já era para estar em casa, está aqui batendo esse papo comigo, te agradecer, dizer que eu sou fã do teu trabalho, dos seus alunos, tá? Conheço muitos alunos seus, tem um grande amigo, um cara que eu tenho um carinho enorme, que até treina com você aqui, aluno do Manimal, que é o Batedeira, que também é um ser humano fora de série, entre outros, que eu tenho. Entre outros. E deixar o espaço aberto, para o senhor falar o que quiser, passar uma mensagem, falar alguma coisa que a gente esqueceu de falar, o espaço está aberto, a câmera é sua. Poxa, primeiro é agradecer, cara. Pô, você é um cara que veio aqui, me fez uma proposta, teu filho aí, teu filho fica amarradão, sabe por quê, cara? Porque o seu filho tá com o mesmo propósito que a gente falou, né? Eles estarem remando para o mesmo lugar, né? Tanto ele quanto o Cauã estão remando para o mesmo lugar. Então, a gente, quando tiver mais velho, a gente vai ver esses moleques de faixa preta e todo mundo já no lugar de falar assim, cara, lembra daquela conversa que a gente teve? Os garotos estavam lá, todo mundo junto, amigo, então é agradecer, né, primeiramente, né, pela sua amizade aí e de ter me convidado para fazer parte aí desse projeto aí maravilhoso, que é do seu podcast,
que tenha muito sucesso, irmão. Obrigado. Tá? Você é um cara merecedor, né? Tem um carisma de lidar com as pessoas. Sem falar de bandeira, a gente fala de bandeira que jiu-jitsu não tem bandeira, nossa bandeira é o jiu-jitsu, né? Então isso aí já ficou lá para trás. Então eu queria te agradecer por tudo, tá? Agradecer para a galera que vai assistir, que está assistindo aí. Gente, treine o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é importante na vida de todos, tá? O jiu-jitsu ele transforma vidas, nos cura de muitas coisas, né? E que vocês possam se dar a oportunidade de conhecer um pouquinho do jiu-jitsu. Vou lá fazer uma aulinha experimental. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá? E não esqueça, seminário Éric Muniz, dia 16. É isso aí, mestre. Meu irmãozão. Gente, é isso. Mais um professor, mais um transformador de vidas, mais um exemplo a ser seguido. E se esse episódio mudar a vida de alguém, já valeu a pena. Obrigado aí a todo mundo que assistiu e mestrão, Valeu, meu irmão. Obrigado. Tamo junto.